no programa Biografia de hoje nós vamos conhecer sobre a vida de Dazir dos Santos, vereador eleito pelo PMDB com 1.260 votos. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, André. Vereador, iniciando a nossa conversa, o senhor não é natural de Bento Gonçalves, o senhor é natural lá de uma cidade lá do Paraná. Paraná. Que município é esse e como o senhor veio parar em Bento Gonçalves? Eu na verdade eu sou filho de gaúchos, né? Filho e neto de gaúchos. Na década de 60 o meu falecido avô foi embora com a família para o Paraná, né? Meu pai já foi casado nessa época para lá, minha mãe também é gaúcha, né? E lá nasceram os 3 filhos do casal. Eu sou natural de Renascença, no Paraná. É um município próximo da divisa ali, bem na entrada do estado. E morei lá até os 17 anos. Até os 14 anos. Com 14 anos nós voltamos para cá. E o pai decidiu voltar para o Rio Grande do Sul e viemos para Bento Gonçalves. Qual é a atividade que vocês desenvolviam, que a família desenvolvia lá no Paraná? O pai era funcionário de uma serralheria lá, né? Era uma cidade com pouca oportunidade de emprego, né? Era o único que trabalhava. E a gente ajudava com, né, a mãe com trabalho de horta, e aí a gente fornecia isso a moradores lá do município. Então eu e o meu irmão do meio, nós que fazíamos as entregas do que a mãe vendia, verduras, enfim. E era um meio de aumentar a renda da família, né? Só que chegou um ponto que isso realmente se tornou insustentável lá no Paraná, porque não se tinha oportunidade para a mãe trabalhar, nem para nós. Eu na época com 14 anos, meu irmão com 12 anos, né? O do meio, e depois tem um mais novo. E aí surgiu a ideia de vir para Bento Gonçalves. Nós tínhamos parentes que moravam aqui, né? E isso ajudou, facilitou. E também embalado pelo sonho de ser jogador de futebol. Eu gostava de jogar futebol e muitas pessoas lá na época no Paraná incentivaram o pai a me trazer para um local onde tivesse um time, para tentar. E tanto é que eu acabei jogando nos juniores do esportivo, mas enfim, foi uma coisa que acabou não dando certo. Mas a decisão de vir do Paraná para cá, eu acho que foi a mais acertada que o meu pai teve nesse tempo. Chegando em Bento Gonçalves, vocês moraram em que bairro? Vocês estão São Roque. São Roque. São Roque. Tinha uma tia minha que morava na época lá, hoje já falecida, né? E nós fomos morar na casa dela. A gente morou durante 3 meses na casa dela, isso foi nós chegamos em junho de 86. Moramos 3 meses na casa dela. Nesse meio tempo, abriu o bairro Ouro Verde, que iniciou nesse ano. Em novembro de 86, nós fomos morar para o Ouro Verde, onde moramos até hoje. A gente mudou, não é no mesmo local onde fomos, mas é ali no bairro. A gente continua morando ali até hoje. E que atividades vieram desenvolver em Bento Gonçalves? Seu pai continuou na mesma profissão? O pai, na verdade, ele entrou no moveleiro, na indústria moveleira, né? Trabalhar numa fábrica de São Roque na época. O curioso foi que lá no Paraná não existia emprego, então tu não sonhava em trabalhar, que nem na minha idade, as mulheres não. E nós chegamos aqui em uma semana, na semana seguinte, nós estávamos trabalhando, o pai, a mãe e eu com 14 anos na época, né? Certo. Então eu e a mãe entramos no ramo de calçados, uma fábrica que hoje não existe mais, que tinha ali em São Roque, e nós entramos trabalhar lá e trabalhamos durante um tempo, depois foi mudando, né? Eu logo em seguida entrei no ramo do comércio, isso em 89, se eu não me engano eu já entrei trabalhar no comércio daí. Sim. E acabei ficando até hoje, né? Seus estudos, vereador, o senhor teve dificuldade, acesso à escola ou desde cedo o senhor foi incentivado a estudar e teve essa oportunidade? Sim, principalmente na época no Paraná não tinha outra coisa a ser feito, né? Então a gente só estudava e fazia alguma coisa para ajudar a complementar a renda da família, enfim. Depois que nós viemos para Bento, né? Eu comecei a estudar no Dona Isabel, eu estudei durante um tempo lá e depois acabei parando, em função do trabalho. Eu achei que, erros que a gente acaba cometendo, eu achei que trabalhar na época era mais importante, né?
e acabei optando por trabalhar, parei os estudos e acabei retomando depois mais tarde, né? Aonde encerrei o ensino médio no Mutirão. O senhor construiu família aqui em Bento Gonçalves. O senhor tem filhos? Em que época foi isso, vereador? Isso foi há 18 anos atrás. Na verdade, eu tive um casamento anterior, né? Há uns 24 anos atrás, que acabou não dando certo. E há 18 anos atrás eu tive um segundo casamento, que é onde nasceu minha filha. Minha filha que hoje está com 17 anos, a Caroline. E hoje eu estou no terceiro casamento. Acabou não dando certo também, coisas que acabam... E hoje eu estou no terceiro casamento, onde tem um menino de 4 anos, o Lorenzo, daí. Certo. Isso, E o seu envolvimento com a comunidade, vereador, como foi? O senhor sempre participou, o senhor disse que foi festeiro, uma conversa... como é que foi esse envolvimento direto com a igreja, com a comunidade? Esse trabalho comunitário, na verdade, eu sempre gostei de fazer. Poder estar ajudando, né? Então, eu sempre me propus a isso. E nas comunidades, quando alguém tem um interesse em fazer esse trabalho, tu acaba ficando por muito tempo, né? Porque não é todos que têm um tempo disponível para dedicar à comunidade. E eu comecei, eu não lembro agora em que ano foi, mas durou de 10 a 15 anos a minha participação meio que direto lá dentro da comunidade. Como festeiro 3 vezes, mas mesmo não sendo festeiro, sempre colaborei, né, em festas, ajudando no dia da festa, na organização, com brindes, esse tipo de coisa que acaba... Porque o festa em comunidade é um pouquinho de cada um, né? Sim. Então, um pouquinho de trabalho de cada um, tu acaba fazendo grandes festas normalmente. E depois, quando eu iniciei a minha loja, no ano de 2000, aí sim eu me afastei um pouquinho, porque aí o tempo se tornou curto. Continuo participando, mas de outra maneira, não diretamente, não indo trabalhar, sim, como normalmente eu fazia, né? Mas sempre que a gente pode estar auxiliando com alguma coisa. Esse movimento, essa sua participação como festeiro, foi na comunidade do bairro Ouro Verde ou outras igrejas? Ouro Verde, sempre Cristo Redentor. Ouro Verde. Cristo Redentor. Isso. Certo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida, continuando esse nosso bate-papo com Idazir dos Santos, vereador eleito pelo PMDB, que conta hoje a sua história de vida pessoal, profissional e política.